instrução pra ele. Gente, acontecia também a mesma coisa comigo quando eu entro no computador. Ai, gente, socorro. Que bom que você conseguiu entrar, Carlos. Ai, graças a Deus. Professor, obrigado por ter Carlos, falecido. eu vim aqui Você tem só algum pra ver pedido de a agradecimento Dali, para tá? fazer? Eu A não gente já vim vai aqui orar. pra dizer, eu vim aqui só pra ver a Dali. Gente, nesse exato momento está acontecendo um rolê muito aleatório. A Dali está tocando violoncelo, flauta transversal e fazendo um churrasco. E eu tô no meio disso tudo, entendeu? Eu vou ver se ela consegue aparecer aqui, pelo menos para dar um oi. Família tradicional brasileira. Exatamente. Ô, Carlos, você tem algum pedido pra gente poder orar? Cara, eu quero pedir pelo meu casamento, né? Ai, gente, que tudo! Solo desse cara. Sim, Desde Não, mas os isso 18 aí a anos, gente estamos ora todos aguardando os esse dias, momento cara. ilustre da vida do Carlos. E finalmente, quando a gente vai se formar, ele consegue essa bênção. Ou seja, esse é o Senhor. Espere no É um Senhor. milagre, né? Vocês serão Responda o esperados. essa ateus. Ai, sensacional. Tudo é Ô, Ju, possível. você vai orar? Posso orar, Oi? amiga? Sim. Não, Então, beleza. é que eu tô aqui saindo da igreja, entendeu? Eu tô Ah, você numa quer que eu ore? correria, mas Então, tipo... não, eu posso orar, já tô dentro do carro. Ah, então, beleza. Orando, gente. Obrigado, Senhor, pela vida e pela saúde. Obrigado por mais essa semana que foi finalizada e por mais uma que começou também. Que o Senhor cuide de nós nela, abençoe cada pedido que foi feito, cuide de cada pessoa que está doente, com câncer, que o Senhor possa dar a cura também, se for da sua vontade. Abençoe cada plano que foram feitos aqui também, casamento do Carlos, que dê tudo certo, pelas provas que nós pedimos também, que o Senhor esteja cuidando de cada um sempre. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Carlinhos, gente, deixa eu apresentar. O Carlos é nosso professor lá do colégio adventista. Ele dá aula de história e de filosofia pra gente. Já deu de sociologia O melhor também. professor da Adventista. Exatamente. Noivo da Dali. E quem mais que podemos falar do Carlos? Ah, ele foi Noivo pro da Dali, catavento. vai cantar com a Dali. Eu vou ver se eu E consigo aí? chamar a Dali para dar um oi aqui. Peraí. Carlos, Isso. agora é o seu Oi, momento, viu? Ixi, a ele vai Dali chamar a tá. Dali. Ai, meu Deus. Vai chamar a Dali. Aí. Gente, Deixa eu... eu sou muito puxa-saco da Dali. A Dali perfeita, né, gente? É uma princesa. Ela é uma princesa, eu não aguento. Ai, se eu for 1% da Nossa, mulher que ela é, um dia eu sensacional. vou ser agradecida. Gente, ela é muito musa fitness, vocês viram? Ela puxa aqueles pesos lá e eu fico tipo. Cadê a Gabi? Ele tá Gabi, não tentando me tirar deixa ela do aqui violão, sozinha com a Júlia, com a doida da do Júlia. cello, do violão, da flauta transversal. Ela tá vindo, ela tá vindo. Ela vai vir dar um oi para você. Que vergonha agora eu fiquei. Mentira, não tenho vergonha na minha cara. Não tenho roupa para esse evento. Suspende as fritas que o filé chegou, pessoal. Ai, meu Deus. Oi, gente, a gente é muito pipo de ver a Ai, Dali. socorro! Oi, tudo Dali, bem? Oi, Dali! a gente te ama muito, você não tem ideia. Só fala de você. Isso é maravilhoso. Tudo bem com Eu tava vocês? falando aqui com as meninas, Tudo se um bem. dia eu for 1% do que você é, eu tô muito realizada. Ai, vocês são muito queridos, isso sim. Que Deus Ai, abençoe muito vocês. obrigada por desencalhar o Carlos. A gente Ai, vai de montar nada. uma casa. Exatamente, você é uma bênção na vida do Carlos. É muito emocionante acreditar nisso. Foi um milagre, assim. Pai, hoje eu preciso de um milagre. Foi Pro muito meu obrigada, Dani. Você é muito perfeita. Que Deus As promessas abençoe de muito. Deus se Abençoe cumprem. muito vocês. Vocês são Amém. Graças a Deus. Cara, é bizarro. Tipo, agora ela Não, de tava tocando verdade. Minha violoncelo com meta uma de flauta na mão. relacionamento é vocês. E tipo, eu fiquei assim, eu falei, nossa, meu Deus do céu. E eu bato palma. Palmas para Jesus. Isso Ela é mesmo. multifunções, Foi gente. verde do Ninguém vai lado. ser isso perfeito. Bonitinhos. Ai, sério, O que vocês vocês estão aprontando? A gente tá esperando a Gabi. É a nossa célula online, o professor vai pregar aqui pra Exatamente. gente agora. Carlinhos vai falar sobre Jesus agora para nós jovens. A gente tem esse projeto já faz um ano. A gente criou ele na pandemia para a gente falar sobre Jesus, a gente não desanimar, né? Daí eu e a Ju, a gente cuida da célula. E aí a gente queria muito que vocês viessem. A gente tá muito feliz. Já que fica aqui Muito falando feliz com mesmo. elas. Que Então, bacana. Carlinhos, você Isso é pode muito começar, legal. viu? Pode falar com a gente.
sério. Muito bem, galera. Tem mais alguma parte ou eu falo agora? Alguém me dá o GPS Já aí. pode falar. E depois, tipo, no final, você faz uma oração. Tá bom? É só oração para Tá, joia. começar, Beleza. daí você pode falar. Isso. Oi? Só tem oração para iniciar, daí você pode falar já. Se você quiser, pode orar também. Beleza. Então tá bom, vamos nessa. Senhor, muito obrigado por mais um final de semana que o Senhor deu pra gente. Tá um calor do cão, mas a gente tem uma água gelada para beber, tem amigos, tem proteção, tem cuidado, a gente tem tanta coisa que a gente esquece. E obrigado porque o Senhor nos dá a tua palavra para a gente aprender um pouco mais. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, galera. É o seguinte, se você... Você já pegou o isso umedecido aqui? Porque eu sempre choro quando o Carlos fala. Yasmin, essa aqui é para você de novo, hein, cara? Pensei em você, cara. Olha só. Ai, Carlos. Vou mandar você pagar minha terapia, Carlos. Eu tô aqui do ladinho na participação. Muito bem, galera. Isso Cara, mesmo, se vai. eu não sei vocês, assim, mas quando eu era adolescente, cara, e homem tem muito, na verdade é heterotop, né? Que, enfim, esses caras meio babacas que a gente é criado nessa visão. Menino do Tipo, terceiro ano. exatamente, cara, meu, assim, acreditem, cara, há esperança, tipo, entendeu? Daqui uns 10 anos eles mudam um pouquinho, eu acho. Enfim, e cara, eu sempre vi, a gente é criado com uma visão de que a gente tem que ser forte o tempo todo, né? Não sei se vocês percebem isso, assim, todo mundo, e a gente tem essa impressão de que pessoas que não demonstram sentimentos ou pessoas que se mostram como pessoas seguras de si, que não temem as coisas, são as pessoas mais, uau, caraca, tipo, sei lá, por exemplo, o Rodrigo Hilbert, né, que tipo, a Dália acha ele fantástico, né? Eu não acho, não sei por quê, eu acho ele bem, tipo, bem normalzinho, bem nada a ver, sabe? Mas, Não mais que o Carlos, galera. Só uma... que falsidade. E aí, cara, você vê um cara daquele, você não imagina um cara daquele temendo. A gente passa a esconder os medos que a gente tem. A gente não fala, inclusive a gente fala muito pouco sobre os medos da gente. A gente só fala sobre os nossos medos para pessoas que são muito, mas muito próximas da gente. Porque para as outras a gente sempre tem a solução na hora certa, no tempo certo e tudo mais. E quando eu era um pouco mais novo, cara, tinha um desenho animado que vocês não devem nem conhecer, que é He-Man, o nome do desenho. Ou talvez só conheçam os memes, cara, que é um cara loiro, heterotop, que tem mais peito do que cara, e aí ele fala com uma voz grossa e tal, e ele é um cara super, assim, medroso, e eu sempre me caracterizo, eu sou muito medroso, a Dali sabe disso, eu sou um cara muito medroso. Ontem aqui na frente da casa dela, era meia-noite, eu trouxe ela pra casa. É que é Hortolândia, né, gente? Tinha um cara de branco parado na esquina. Eu acho que eu fiquei uns 20 minutos aqui na frente, porque eu falei, mano, vai que esse cara, sei lá, entendeu? Ele tem... Mas conta pra ela como você assustou eles. Eu criei uma tática ninja. Eu abri meu vidro e fingi que meu celular era uma arma. Eu não sei como ele acreditou. Eu fiquei de lado assim, ó. Ó o medo que dá. Só de você ver um cara assim, você já, ó, a pressão. E aí, mas a pressão aqui, né? Tremendo a mão, assim. Então, eu nunca fui... E no He-Man tinha um gato, que era o Pacato. E, mano, esse gato aí, ele... Tipo assim, ele era covarde. E quando o He-Man ficava forte, ele ficava todo poderosão e todo, tipo, não sentia medo. E aí eu sempre fiquei pensando, mano, o que a Bíblia fala sobre medo? Porque, cara, medo é algo que tá na gente, é impossível, cara. Se você conhece alguém que fala que não tem medo das coisas, essa pessoa tá se enganando, é uma fake news, a gente sente medo. Nas amizades, a gente sente medo pra caramba, a gente tem medo de se decepcionar com as pessoas, a gente tem medo de se entregar, a gente tem medo de se machucar, a gente tem medo de se aprofundar. E muitas vezes o medo, ele tá agindo dentro da gente. E se você abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, se você tiver com a sua Bíblia aí, é o segundo livro de Timóteo, o capítulo 1. Cara, e olha só qual que é o rolê. Timóteo era um moleque, era um cara, ele era teenager, ele era super jovenzinho. E, cara, ele era um discípulo de Paulo e agora Paulo estava preso e ele tinha que terminar o que Paulo tinha começado. Então, tipo assim, sei lá, você, agora, seus pais morrem, todo mundo morre, e é você que tem que tocar o barco da sua família. O que aconteceu com o Timóteo? O Timóteo estava morrendo de medo. Ele estava sentindo medo. E aí Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, ele fala assim, ó. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Cara, Paulo chega para Timóteo e fala assim, mano, para de ter medo, cara.
Não fica com medo. Não se apequena. Eu sei que você está com medo, eu sei que você está nervoso, é impossível você não sentir medo, mas não deixa o medo te dominar. E aí a gente entra em um ponto que é muito interessante, que está lá em Hebreus, capítulo 2. Em Hebreus, capítulo 2, se você der uma rodadela aí na sua Bíblia, em Hebreus 2, tem um negócio que para mim assim, é algo que me choca um pouco. Porque fala assim lá em Hebreus 2. Vocês conseguiram achar aí? Hebreus 2? Beleza? Fala assim, ó. Versículo, importante falar o versículo, né? Versículo 14. Começa, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, ele no caso Jesus, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, o capeta, o satanás, o capiroto, coisa ruim, né? Ou como você descreve, né? E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pavor e medo. Aí aqui, cara, a gente entende uma coisa muito louca. Aqui, em Hebreus, tá dizendo o seguinte, cara, tem gente que tem tanto medo de morrer, mas tanto medo de morrer, que vira escravo do medo. E isso é muito forte para mim, porque nossa, eu me arrepio de medo de morrer. E assim, é uma coisa que ninguém quer, é instintivo nosso, mas é uma coisa que assim, a gente vai ficando mais velho, tipo eu agora, a gente começa a pensar muito, assim, e se você mora em Hortolândia, você pensa um pouco mais ainda, sabe? Porque é algo a se pensar, é necessário para se viver em Hortolândia. Mas aí agora em Hebreus fala o seguinte, cara, tem gente que se torna escravo do medo e segue por toda a vida sendo escravo do medo. E o que o medo faz com a gente? Primeira coisa que o medo faz com a gente, o medo faz a gente deixar de ver as coisas como elas realmente são. E eu vou te dar um exemplo. Quando você está sentindo muito medo, isso já deve ter acontecido com você quando você era um pouco menor, se aconteceu agora que vocês estão aí com seus 16, 17 anos, não tem problema. 3 da manhã, daquela vontade de fazer aquele xixizão pesado, você caiu na fake news de beber água antes de dormir. Você acende as luzes da casa toda. Exatamente. Aí, né, Tem como tipo, fazer ou isso você deixa toda a luz ligada à banheiro. noite. E aí, cara, eu sempre tem um ditado budista que é muito massa. Eu já contei isso para vocês na sala, né? Buda falava que, pelo menos diziam que ele falava, eu nunca conversei com Buda, né? Enfim, é importante lembrar disso, que um cara entrou dentro de um quarto à noite e só tinha a luz da lua entrando pela janela. E aí ele viu a sombra de uma cobra, bem no cantinho do quarto, assim, ó. Daí o cara deu uma de Carlão, né? Pegou o celular, assim, ficou tremendo de medo. E aí, ele passou a noite inteira acordado, esperando a hora que a cobra ia dar o bote. E quando o sol nasceu, cara, ele viu que a cobra era um tronco. O medo faz a gente ter papel de trouxa. O medo faz a gente deixar de enxergar. O medo faz a gente tomar atitudes Eu impensáveis. tô lendo o livro da Fabiola Mello e ela falou sobre isso, né? Manda bala, Yasmin. O que ela Ela falou tem aí? uma parte e ela fala que, tipo assim, ela sonhou que ela tava com medo, porque, enfim, ela conta o contexto e aí ela fala que ela sonhou que, tipo, tinha um homem ali no quarto dela e ela viu aquele homem e aí quando ela foi ver de manhã, ela tava com tanto medo, era só um negócio de pendurar roupa. Mas ela achava que ela viu. É desse jeito, a gente fala, pô, mas beleza, é a escritora e é o Buda. Mas, cara, quantas vezes a gente já não teve algum tipo de relacionamento com algumas pessoas e por medo a gente projetou as mesmas coisas que elas proporcionaram na gente em outras pessoas que não tinham nada a ver com aquilo. E a Dali tá aqui do meu lado, a mãozinha dela aqui, ó. Cara, eu não esqueço. A gente tava no começo de namoro ainda e eu lembro que teve um dia que a gente tava Como se fosse muito tempo, né, Carlos? faz muito tempo atrás, né? Fazem alguns meses, né? E aí a gente estava. Ela acordou de manhã e eu vi que ela estava online e ela não me mandou mensagem. Todo ser humano carrega um medo muito forte de ficar sozinho e
de que as pessoas não sejam sinceras enfim. E a gente projeta, vocês estão crescendo agora, e isso é muito importante, cara. Toma cuidado com as relações que você tem agora, porque o que você está tendo agora de relacionamento vai marcar a sua vida inteira. E se você não fechar essas portas hoje, essas portas vão te perseguir por anos. Escuta o que eu estou te dizendo. E isso é muito real. Por medo. Então, através do medo, você vai criar comportamentos irracionais. É ver a cobra ou ver o vulto, como Yasmin falou lá, e acreditar que é algo. E aí a Dai não me mandou mensagem, eu acordei, eu fiquei mal, eu fiquei com um aperto no coração, eu falei, caraca, ela tá acordada, ela nem me mandou bom dia, ela nem se preocupou comigo, por que ela não me mandou um recadinho, um bom dia, um oi, tudo bem, sabe? E resultado, cara, eu me transformei, eu fiquei fechado para ela naquele começo de manhã. E aí eu falei, mano, beleza, a gente tem que vencer o medo, né? Falei, beleza, eu vou conversar com ela. Aí eu mandei um recado para ela assim, aí... Oi? Você tá, por acaso, espiando a minha vida, olhando meu WhatsApp? Tem uma. Tá Você quer a vendo? senha? Tem Você um já Big quer a Brother senha Brasil aí, já? cara. Pode pegar aqui. A Apple passou Cara, meus dados. A Apple passou meus dados, assim. mas, mano, olha que louco. Porque eu mandei recado pra Dali e falei assim: poxa, você nem me mandou bom dia. Hoje já acordou, por que você não mandou nada? Sabe qual que foi a resposta dela? Ela respondeu o Qual? seguinte: é que como você trabalhou demais, eu queria que você dormisse até mais tarde, eu queria que você descansasse. Tá vendo a cobra? Tá vendo o vulto? Ela tá aí. Dali, Tá para aqui de do ser lado, aqui, ó. Dali, você é perfeita, sem defeitos. Eu tô aqui escutando igual você. Cara, e aí quando acontecem essas coisas, você olha pra você e fala, mano, o que eu fiz? Por que eu agi dessa forma? E você percebe que você está caminhando por um caminho que não é seu, que não te pertence, é o caminho do medo. E existe hoje a religião do medo, né? Um Jesus que muitas vezes é passado pra gente, de que está mais preocupado em te condenar do que de salvar, do que olhar e você entender e falar, cara, esse cara me amou tanto que ele morreu por mim. Mas muitas vezes a gente se aprisiona a ideias de medo tão bizarras sobre inferno, sobre não ter salvação, sobre culpa. O medo gera tudo isso. E quando eu vou para Gênesis, eu queria que vocês fossem comigo lá, e olha como é louco, cara. Mano, a gente está em Hebreus, agora a gente volta 3.000 anos no texto bíblico. 3.000 anos. E aí você vai para Gênesis 3, e aí a gente encontra em Gênesis 3, o versículo 9 em diante, diz assim, ó. Vocês conhecem isso aqui, cara. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Cara, que rolê que rolou aqui? O ser humano tinha acabado de pecar. O ser humano tinha acabado de ser... E o que é pecado? Pecado é se afastar de Deus. Quando eu estou longe de Deus, porque normalmente a gente fala de situações, mentira, violência, adultério, sei lá, a gente chama pecados por ações específicas. E segundo a Bíblia, pecado não são ações específicas. A ação específica ela já acontece porque você está longe de Deus. Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais próximo da fonte de não pecar eu estou. E agora Adão e Eva foram para longe de Deus e pecaram. E aí, o Senhor chama Adão e Eva. Adão e Eva estão longe e ele chama, onde estás? E no versículo 10 fala algo lindo, gente. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha que patifaria, cara. Primeiro que Deus é um piadista maravilhoso aqui, né? Porque assim, por que Deus pergunta as coisas se ele sabe de tudo? Pra ver qual vai ser a sua resposta, né? Maravilhoso, Ju. Porque a gente não sabe. Deus é didático pra caramba. É tipo um professor, saca? Ele fala assim, cara, tá bom, deixa eu dar papinha pro bebê, porque assim, se eu não perguntar pra ele, é tipo, sei lá, que eu tava agora há pouco brincando com as crianças aqui, e o Benício tava brincando com a bola, e eu olhei e falou, tio Carlos, você viu o que eu fiz? Eu falei, o que você fez? Eu tinha visto o que ele tinha feito, mas ia ser bom pra ele falar.
Eu joguei a bola. Eu falei, nossa, que legal você jogar bola, cara. Uau! Uau, que linda bola, que bola redonda, não é mesmo? É muito legal. Deus é assim com a gente. E aqui a gente encontra algo muito interessante. Porque em Gênesis 10, em Gênesis 3, versículo 10, é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra medo. Primeira vez na Bíblia que aparece a palavra medo. E qual que é o resultado disso, gente? Olha só. Primeiro, Adão e Eva ouviram a voz de Deus. Cara, era a mesma voz que eles ouviam todo santo dia no jardim. Tipo, sei lá, não era a voz do Pablo Vittar falando, sabe? Adão! Sabe, não era um negócio, entendeu? Tipo, foi um péssimo exemplo, desculpem, mas enfim. Era a mesma voz de todos os dias, eles sabiam qual era a voz de Deus. Mas lembra do exemplo da cobra? O que fez Adão e Eva deixarem de reconhecer a voz de Deus? Os olhos de Adão e Eva agora, eles estavam no medo, porque agora a aliança de Adão e Eva era com a serpente. E não mais com Deus. Resultado. Aí Jesus ouvi tua voz no jardim, e porque estavas nu, tive medo e me escondi. O medo, muitas vezes, faz a gente fugir de Deus. E aí, a partir daí, o texto mostra pra gente, e a palavra utilizada é iarê, o verbo, que é literalmente um verbo, que é indicação. Ou seja, o ser humano sente medo e ele se esconde, perde a clareza, não sabe mais quem Deus é, de tão perdido que o ser humano está. E na sequência, no versículo 15, o que Deus faz com o medo? Deus cuida do medo. Porque no versículo 15, Deus fala assim, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui tem a promessa da semente. Adão e Eva estão apavorados, paralisados pelo medo, não sabendo o que fazer. E Deus chega e fala assim, vocês dois, tira os olhos do medo. Tira os olhos do medo e olha para a promessa. E qual é a promessa? A promessa é que eu vou enviar alguém que vai trazer vocês de volta para perto de mim. E aí no versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus cuida, Deus protege e Deus promete no meio do medo. E é assim com a gente, o tempo todo. Quando a gente entende que existe algo maior do que a gente, maior do que o nosso medo, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, eu entendo que existe alguém olhando para o meu medo, que eu não preciso ter vergonha de que olhe para ele. Porque em Deus, sentir medo não é vergonha, é condição de quem pecou. É condição de quem pecou. E mais para frente, eu queria que vocês fossem para o capítulo 22 de Gênesis. Tem a história mais topperson de todas aqui. Primeiro momento de medo, o ser humano se afasta de Deus, sente vergonha e se esconde. Deus corre atrás do ser humano. Vocês aprenderam história comigo lá no primeiro ano do ensino médio sobre os deuses gregos, sobre a antiguidade. Vocês estão aprendendo sobre, vocês fizeram um trabalho sobre a antiguidade, que é meu aluno aqui esses dias. Cara, os deuses da antiguidade eram deuses em que eu tinha que berrar, espernear para eles me ouvirem. O Deus bíblico, ao contrário, é o Deus que corre atrás do homem o tempo todo, cara. O ser humano corre para longe de Deus, Deus corre mais para perto do ser humano, o ser humano corre para mais longe, Deus corre para mais perto. Deuses ficavam, tipo assim, na altura, né, para mostrar a superioridade. Deus, ele desce para falar com a gente. Não é maluco isso, Ju? Eu acho isso maluco, cara. É a eternidade se diminuindo ao ponto de se comunicar comigo, com você. Por amor. Ontem eu tava no culto da igreja, né? E aí eu pensei, cara, antigamente as pessoas subiam e, tipo assim, se fosse antigamente, as pessoas iam levantar e levantar cadeiras para poder ficar perto de Deus. Hoje a gente ajoelha no chão porque a gente sente Deus e sabe que quanto mais fraco, quanto mais embaixo a gente tá, é lá onde ele vai fazer, né? Lá é onde ele vai estar. Fantástico, é isso. Você lê os evangelhos, Jesus está chamando a gente o tempo inteiro para essa questão de servidão. Por quê? Porque quando a gente olha para um Deus servo, e eu quero ser parecido com ele, eu sirvo também. Eu entendo o quão pequeno eu sou. E aqui no capítulo 22 tem a história de Abraão.
E vocês conhecem, né, a história de Abraão, o pai da fé e tal, aí todo mundo sabe da história de Isaac, né, que ele vai lá e Deus pede para Abraão matar o próprio filho. Cara, você tem noção? Que rolê sinistro que é esse? Se você pega os versículos anteriores, você percebe que Abraão é o pai da fé. E sendo o pai da fé, você pensa, o cara deve ser fantástico. Abraão era um baita de um medroso, gente. Por medo, ele entrega a própria esposa para outros caras. Você tem noção disso? Imagina ainda. Tipo, cara, imagina que visão que você tem de mim. Tipo, não, vou te entregar, porque a esposa de Abraão era muito linda. E vou, mano, se me virem com essa mulher, eu vou falar que eu sou irmão dela, por medo, e vou entregar ela para os caras. Medo. O pai da fé. Ah, professor, mas é só isso? Não. Você lembra de Sodoma e Gomorra, né? Aquele rolê, né? A cidade era impura e blá, blá, blá. Cai fogo do céu, destrói a cidade, aquele negócio todo. Abraão tinha um sobrinho que era Ló. Os anjos tinham aparecido para Abraão e falaram, cara, você vai ter um filho. Abraão fala, mano, não vou ter um filho. Ele não confia em Deus. Porque é impossível. Porque humanamente é impossível ele ter um filho. Impossível mesmo. E às vezes Deus fala coisas impossíveis pra gente, ele faz coisas impossíveis através da gente. Isso que é o mais assustador. Aí o que Abraão faz? Ele fica com medo. E por medo, ele protege Ló, ele entra em uma luta bizarra a favor de Ló. E quando ele vai pedir para Deus não destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, não é porque ele estava se importando absurdamente com as pessoas, é porque Ló era o único descendente que ele tinha. E ele não tinha tido filho nenhum ainda. Então na cabeça de Abraão era assim, bom, se Ló morrer, eu não vou ter descendente nenhum. Ele estava com medo, cara. Então por medo, Abraão toma um monte de atitudes erradas. E aí, Carlão? Olha comigo no texto. Eu quero que você leia comigo o versículo 12. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Cara, presta muita atenção nesse texto, olha que loucura. Quando Abraão aceita a vontade de Deus, e a vontade de Deus é o maior medo de Abraão, porque agora Abraão tem o filho. Ele olha para aquilo que ele mais queria na vida dele. A promessa está do lado dele. Você imagina, cara, o quanto Abraão sonhou com isso. Agora ele tem um filho, ele ama esse filho. A promessa tá aí do seu lado, Carlos. Oi? A promessa tá aí do seu lado. Cara, você já imaginou? E agora Deus chega e fala assim, cara, termina com a Dali. Acabou. Acabou. Não quero mais. E aí o que Abraão faz? Abraão sobe um monte para entregar o medo dele para Deus. Quando Abraão coloca Isaac no altar, Abraão está colocando os medos dele no altar. Você entende isso? Quando Abraão ergue o cutelo para matar Isaac, o que ele está sacrificando ali não é só o filho, mas é o próprio medo. Porque o altar é o altar do medo. E o que isso ensina para a gente, cara? Que temer a Deus, presta atenção nisso aqui, cara. Temer a Deus é entregar os medos para Ele. Porque Ele é o único que pode lidar com seus medos. O único que pode lidar com seus medos. A terapia é fantástico? É fantástico. Você precisa fazer, você precisa fazer. Mas a Bíblia me diz que o povo de Deus é conhecido por uma característica. Porque Abraão é o pai da fé. E por que Abraão é o pai da fé? Porque o povo de Deus, os filhos de Abraão, entregam os seus medos nas mãos dele. E como isso me ensina, cara? Como isso me ensina? Porque a gente se torna escravo. Hoje é o medo de não passar na faculdade dos sonhos para vocês, o medo de não encontrar uma pessoa especial, como eu passei por esse medo por 15 anos da minha vida, né? Ou talvez para vocês seja o medo de sofrer com amizades, ficar sozinho. Mas, cara, a gente não pode confundir as coisas, porque
Quando a gente olha para esses medos, sozinhos, a única coisa que a gente consegue fazer é acariciar a cobra que está lá no cantinho do quarto, como se ela fosse real. Mas quando eu entendo, como a Yasmin falou, cara, que existe um Deus que está interessado, inclusive nos meus medos, cara, eu não tenho porquê, inclusive ter medo de sentir essa sensação. A Renata Mota, ela me explicou a diferença entre emoção e sentimento. E eu falei isso para vocês na sala, cara, e a gente fala disso, mas, cara, a gente tem que mudar isso na cabeça da gente, cara. Sentimentos, eles são construídos. As emoções, a gente não tem controle sobre elas. Não tem como, por exemplo, se aparecer um cara aqui na janela agora com uma arma apontada para mim, eu vou sentir medo. Mas aí faz sentido quando a Bíblia chega para mim e fala, cara, o amor lança fora o medo. Você não tem como lançar fora algo que não existe, entende? Você só consegue lançar fora algo que é real. O medo é real, ele é palpável, ele existe e sempre vai existir. Só que você tem duas escolhas com qualquer medo que você tem. Ou você cultiva e abraça o medo e vive essa vida miserável de não entender quem você é. E por medo de Deus, as pessoas hoje não entendem quão maravilhoso é Jesus, cara. Por medo de convenções sociais, por medo do que os meus pais pensam, por medo do que a igreja pensa. Mas quem é Jesus para você? Você consegue entender o tamanho do amor desse cara para você, cara? Ou você tem a opção de olhar para o medo. Medo do fã-clube de Jesus, Yasmin, exatamente. E aí quando eu olho, e olha que bizarro, olha como a galera inverteu totalmente aquilo que Jesus disse. E cara, Jesus é muito didático. Mas quando eu entendo que eu posso sentir medo de perder minhas amizades, mas existe um Deus que está mais interessado do que eu nisso. Eu posso ter medo de perder a Dali, mas existe um Deus muito mais interessado na nossa felicidade, inclusive, do que eu. Muito mais, inclusive, do que eu. Eu coloco esses medos como Abraão no altar. Falo assim, Senhor, cara, cuida dos meus medos, porque eu não sei cuidar. E aí os medos se tornam o quê? Emoções, porque você não está construindo nada em cima de medo. Tem gente que constrói relacionamentos, vidas em cima de medo. Tem pessoas que estão uma vida inteira com pessoas que abusam psicologicamente, fisicamente, e continuam dentro desses relacionamentos por medo. Quem nunca ouviu de alguém próximo, cara, não tem muito medo de te perder. A gente escuta isso como se fosse algo gentil de, nossa, essa pessoa se importa comigo. Você tem medo de perder? Tudo bem. Você está entregando para quem? Para aquele que é o autor da sua história, cara. Para aquele que está olhando lá para o final do rolê e já sabe qual é o final do rolê para você, que já sabe qual é o caminho para você, e você está entregando. Mas, Carlão, cara, tem coisas que passam na minha cabeça que eu não tenho controle. Claro que você não tem controle, porque a mente da gente é uma pista aberta, passa um monte de coisa, mas você não é aquilo que você pensa. Ó, grave isso aqui, porque eu demorei muito tempo para entender esse rolê. Eu não sou aquilo que eu penso. Eu sou aquilo que eu faço com as coisas que eu penso. Porque se eu for aquilo que eu penso, meu Deus do céu. Não sei se acontece com vocês. Pensa na aula mesmo, sei lá, eu estou falando de Revolução Francesa, do nada você está pensando num repolho que você deixou fora da geladeira. Estou pensando na batata frita que eu fiz no arroz. Beijando a boca do crush na... vocês estão rindo, né? Faz de conta que não acontece, né? Você fala, mano, do nada eu pensei nisso. A Ana Helena não pensa em nada na aula do Carlos, ela dorme mesmo. Exatamente, aí você chega nesse outro ponto que é viver no sonho, né? Que talvez seja um pouco mais confortável. Mas beleza, a gente entendeu que tem um Deus que se preocupa, que está interessado na nossa vida, nos nossos medos. E aí, Carlos, o que você quer que eu faça com isso? Porque não faz sentido eu vir aqui conversar com vocês e não tentar achar uma forma prática de utilizar isso, porque religião é prática.
Vida com Jesus é prática, é experienciar. O amor lança fora o medo. Você acha que Jesus não sentiu medo na cruz? Com Sentiu. certeza. Muito medo. Muito medo. Mas o que fez Jesus ir até o fim na cruz? Amar. Então, vou dar um exemplo para você. Caraca, sei lá, eu estou morrendo de medo de perder meu emprego. Por exemplo, eu tenho duas escolhas. Ou eu abraço o medo ou eu abraço o amor. É sempre essas duas escolhas. Caraca, eu estou com medo de que a Dali me deixe. Já pensou essa mulher maravilhosa, perfeita, zero defeitos me abandonar? Nunca mais, imagina, não acho um negócio desse aqui, só Eva para bater a Dali. E aí, o que eu faço? Eu tenho duas escolhas, ou eu abraço o medo, ou eu olho para a Dali e falo o seguinte, eu vou amar ela, mas assim, ó, eu vou amar essa menina aqui o máximo que eu puder. O amor lança fora o medo. Mas e se ela te deixar de verdade? Pelo menos eu sei que eu fiz aquilo que Jesus me pediu para fazer. E isso eu aprendi, inclusive, em consultas de terapia. E eu estou aqui do lado da Dara, eu já contei essa história para ela, e não é vergonha falar disso. Eu acho que é importante para vocês. Eu namorei com uma menina durante uns 6, 7 meses. E essa menina não gostava de mim. Era nítido que ela não gostava de mim. Mas eu não E gostava. aquela que você falou na aula, Carlos? É a Mora, essa menina. Aham. Tá. É a filha da... E agora é lésbica? Elas aqui, ó. Não, Tá amiga do Carlos. Genro da Marina, eu não sei lidar com isso. O que é da... Carlos já foi genro da Marina, eu não sei lidar com isso. A gente pensa nisso também direto. E quando eu vou falar pra alguém que não sabe, eu fico assim, gente, que loucura. É, que loucura. Tipo assim, olha, ele jantava na casa da Marina, vocês têm noção? Ela era, tipo, quase presidente da República. Bizarro. E eu quase ministro da educação? Nossa, Tipo isso. Ele ia ser ministro da Educação. meu Deus, perdi vários dinheiros. Você quase chegou lá, professor, mas Deus te mandou pro caminho melhor. Eu cheguei, agora eu passei do lá, né? Cheguei mais longe que lá. E aí, eu tava dentro desse relacionamento, mas, cara, era isso, eu abraçava o medo. E aí, quando você abraça o medo, eu vivia um monte de paranoia na minha cabeça, e eu não conseguia me desvincular disso. A minha terapeuta chegou e falou assim para mim, Carlos, vamos lá. Você tem duas opções. Ou você faz tudo o que você pode por esse relacionamento, tudo, ou você vai fazer um joguinho. E aí ela me falou o seguinte, o que pode acontecer de pior se você fizer o seu melhor? Ela pode terminar comigo. E aí? Você foi quem realmente você é. Você foi até o limite. Não tinha nada além para fazer. Agora, se você for pelo outro lado do medo, de abraçar o medo, você vai lidar pelo resto da vida, porque pode acabar o relacionamento também, com as possibilidades de ter feito o seu melhor e não ter feito. Eu fui pelo caminho do amor. Sabe o que aconteceu? Graças a Deus, dali, o relacionamento acabou. Em 2, 3 semanas, eu estava bem, eu estava tranquilo, eu estava em paz. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha feito o Você não melhor. tinha um professor de história igual você, né, Carlos? Se você tivesse aí, né, não ia ser tão fácil assim, né? É verdade. Não, eu choro igual a criança quando o Carlos resolve falar. Teve uma aula dele que eu abraçava ele, eu não sabia chorar. Você não sei, eu assim chorar. E aí, meus queridões, a gente termina esse momento com algo muito simples. Percebe que os maiores medos que você tem são os lugares que você está amando menos. E você está amando menos por medo de algo que não depende de você. O que depende de você na história desse mundo aqui é você ser aquilo que Jesus pediu, é ser servo. É só isso que depende de você. É a sua escolha aqui. Bridge Walker foi um garotinho de 6 aninhos de idade. Eu falei isso para vocês. Que a irmã foi ser atacada por um pitbull, mano, e o moleque se meteu na frente do cachorro, e o cachorro arregaçou a cara dele. Destroçou a cara dele. Depois perguntaram para ele assim, cara, por que você fez isso pela sua irmã? 6 aninhos. A resposta dele foi o seguinte, porque eu sou o irmão mais velho, se alguém tinha que morrer era eu, não ela. Eu arrepiei todinha. Aqui, ó.
Gente do céu. Se isso não é ser Jesus com 6 anos de idade, me explica o que é ser Jesus, porque eu não sei. Você acha que ele não sentiu medo de ver um pitbull na frente dele? Você tá maluco? Você acha que ele talvez não tenha feito xixi nas calças? Fez, mas o amor falou mais alto, ele se meteu na frente, dane-se. Por quê? Porque se eu amo, eu vou pra cima. Se eu amo, eu vou pra cima. Por quê? Porque eu tô interessado no que vai vir depois, na minha recompensa, no que eu vou conquistar? Não, porque alguém me amou primeiro. E a ordem é essa. Você é amado. Agora você ama. Independente do amor que vier de volta para você. Por quê? Porque você já é amado. A Dali nunca vai me amar do tamanho que Jesus me ama. Eu nunca vou amar a Dali do tamanho que Jesus me ama. Impossível. Uma mãe nunca vai amar o filho do tamanho que Jesus ama. Mas uma mãe que ama Jesus vai amar o filho do jeito que Jesus amaria. Entende a diferença? Então, meu desejo para vocês, cara, nessa semana, é que você olhe para os lugares que você está com mais medo. Está perdendo uma amizade? Cara, Jesus está mais interessado nessa amizade do que você. É um emprego, no meu caso, é um casamento, é alguém que você ama, é uma faculdade. Cara, você esquece que tem alguém que morreu por você. Será que o sacrifício de Jesus é tão pequeno assim ao ponto de ele não se importar? Sendo que a Bíblia fala que ele conta até os fios de cabelo da sua cabeça, mano. Sendo que esse Jesus, ele falou, cara, se eu me importo com os passarinhos, você acha que eu não vou me importar com você? E quando eu sei disso, eu levanto e eu encaro a vida. Com medo. Vivendo com medo, mas entregando os medos nas mãos dele. Isso não quer dizer que eu não vou sofrer. Porque esse mundo aqui é um mundo de sofrimento. Mas isso quer dizer que eu vou entender de onde vem esse sofrimento. E eu corro para a fonte do amor e não do medo. Essa é a diferença. Deus abençoe vocês nessa semana. Que vocês lembrem disso nos momentos mais difíceis. E aí não precisa falar que vocês vão sentir muito medo na vida, porque a gente já nasce com medo, a gente morre com medo e ele vai existir, é inevitável. Mas que você abrace o amor de Jesus e não ele. Amém? Amém. Amém. Nossa. Carla, ora pra gente. Oro sim. Vamos lá. Senhor, obrigado porque essa galerinha tirou o tempo deles nesse domingo para refletir sobre o teu amor, refletir sobre quem o Senhor é. Lembrar que o medo tem que estar em um lugar específico da vida e não é no altar, Senhor. Te pedimos que o Senhor cuide de cada coração, de cada um que escuta essa mensagem aqui hoje. Que eles lembrem do tamanho do teu amor na prática, na vida, mesmo com pessoas chatas, com gente azeda, que quer prejudicar a vida deles, que fala mal, que machuca, que constrange. Mas que eles lembrem que são filhos e filhas do Rei. Que eles encontrem força para a seguinte. Em nome de Jesus. Amém. Carlos, muito obrigada pela sua presença. A gente foi muito abençoado essa noite. Eu creio que todos nós, que todos gostaram. Então, vamos tirar uma fotinha pra gente lembrar desse dia, guardar de recordação? Da Dali, brilhou, mas aí. Você mostra, Davi? Vamos tirar. Depois me manda essa foto, hein? Ô, Lucas, você tira a foto pra gente, por favorzinho? Gente, abre uma câmera aí pra gente, pra todo mundo ver. Oi, Karine. Thiago Joaquim, pode abrir essa câmera. Mostre sua beleza. Quero ver tua face. Deixa o medo de lado, cara. Pode abrir a câmera. Tudo. Gabi, eu tirei, mas eu tirei pelo telefone. Você tirou? Tirou? Você tirou também, Lucas? Não tá saindo seu som. Deu pra ouvir. Não, saiu um tipo... Eu acho que ele falou que tirou, porque pelo movimento da letra labial. Pelo movimento dos lábios, a gente entende que foi um tiro numa foto. Aham, tirei.
Mas obrigada, prof. Obrigada, Foi tudo. Carly. Para Dali. Imagina, gente. É um sonho, amiga. Eu já falo. Obrigada. Obrigado pelo convite e precisando, só chamar que estamos juntos. Você. Próxima vez, Dali vai cantar para nós, né? Tem piano. A Dali passa a mensagem da próxima vez. Acho tudo. Você vai deixar eu falar, Gabriele? Eu tava aqui no momento de uma reflexão. Fala, amiga, é sua reflexão. Vai.